gente, nós estamos aqui ao vivo para fazer um convite muito especial para vocês. Eu sou a Isa, lá do Espaço Harmoniza, e está também aqui conosco a Ângela, que também faz parte do espaço. E eu peço para a Ângela falar um pouquinho para nós sobre ela. A maioria das pessoas já conhece, e depois ela vai nos apresentar a Iria, que também é sua colega de trabalho e também já é nossa parceira, já é a terceira vez que vem aqui para o nosso espaço. Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Ângela, contigo. Boa noite, então, a todos. Hoje nós estamos nessa live porque a Iria virá para Taquara, né? A Iria depois é de Santa Catarina e virá para Taquara para mais um momento, um workshop e atendimentos na constelação gemelar. Então, eu sou consteladora também e tenho também a formação da gemelar, mas a Iria é professora. Então, ela virá a Taquara e ela vai contar um pouco para vocês qual é a importância da participação no workshop. Porque a partir dele, e foi a experiência, a Isa também já participou, né, Isa, que abre para nós toda a ideia da constelação gemelar, a diferença dela da constelação, então, as outras formas de constelação, e colocar para nós também o quanto a gente pode aproveitar desse momento, né? Então, a workshop acontecerá neste sábado, pela manhã, apenas no turno da manhã, das 9 às 12, né, Iria? Então, é isso que nós queremos divulgar, mas queremos também explicar para vocês, quem tiver dúvidas sobre este momento, sobre a constelação gemelar, a forma e a importância que ela tem hoje no cotidiano. Seja bem-vinda, Iria, pode te apresentar também. Boa noite, Isa, boa noite, Ângela, tudo bem? Parceiras de trabalho, de jornada, de constelação, é muito bom estar com vocês novamente, né? Como a Isa falou, já é a segunda ou terceiro encontro que a gente está fazendo em Taquara, no Rio Grande do Sul, e o objetivo realmente é trabalhar com a constelação gemelar, né? A Ângela é minha parceira ali de alguns cursos, né, Ângela? Então, a gente vai evoluindo, né, nesse novo aprendizado que é a constelação gemelar, né? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou terapeuta sistêmica e já trabalho há 12 anos com constelação familiar e há 2 anos, né, que eu fiz a formação com a doutora Graziella, diretamente da Itália, com constelação gemelar. Então, assim, o que chama muito a atenção, né, a constelação gemelar e qual é a diferença desta constelação para a constelação familiar? E a Ângela também, Ângela, se você quiser, né, me ajudar aqui nas falas, né, seja bem-vinda. Em primeiro lugar, né, a constelação familiar, ela sempre vai trabalhar com fatos, né, acontecimentos dentro da nossa família, através dos nossos ancestrais, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós, tios, né, dos fatos e acontecimentos que aconteceram dentro da família. Então, a constelação familiar também fenomenológica, né, ela sempre vai trazer estas curas, né, dos nossos ancestrais para nós. Já a constelação gemelar, ela vai fazer um trabalho dentro do útero materno. Então, nós recebemos a vida da nossa mãe, mas antes de nós nascermos, nós temos um outro sistema. Então, dentro do útero materno, nós temos um sistema, uma vida independente se nós nascemos ou não nascemos. Ali, dentro do útero, acontecem fatos e memórias que ficam na nossa pele, no nosso corpo. Então, esse período, né, que a gente faz esse trabalho, a gente descobre muita coisa que a gente carrega e que a gente não sabe que isso não é normal dentro de nós. E que a gente está sofrendo com isso, como, por exemplo, a ansiedade. Né? A ansiedade é algo que todo mundo tem, e aí as pessoas dizem que é normal ter ansiedade. Não é normal ter ansiedade. Ansiedade é um sintoma que nasce
no útero materno. Então, assim, o que fez, né, vou contar um pouquinho de mim, o que fez eu partir, né, procurar essa constelação gemelar, o que fez eu entrar, né, o que me chamou a atenção nessa vida, para mim entrar dentro, para mim entrar profundamente dentro desse tema de constelação gemelar. Eu fui uma pessoa marcada muito por perdas, né? Na minha vida, eu sempre, assim, tive muitas perdas. E todas as perdas que eu tive me marcaram profundamente. Então, quando eu tinha já 4 anos de idade, nós tivemos, eu perdi a minha avó materna e, perdendo a avó materna, eu também perdi a minha casa. Ou seja, houve uma mudança do meu pai, né, da minha mãe, para a casa do meu avô materno. Então, ali, entre perda da minha avó com a perda da casa, já ficou um trauma de perda. Então, toda vez que a gente perde alguma coisa, a gente vai somatizando as dores que já estão no nosso corpo com as dores que acontecem na vida aqui externamente. Depois da minha avó, né, aos 8 anos praticamente, eu tive um incidente e também perdi a minha vista esquerda. Depois, com uns 14, 15 anos, eu tive meu primeiro namoradinho e também eu perdi o meu primeiro namorado, que era o meu grande amor da minha vida, né? Os 15, 16 anos. E ali a gente vai somatizando. Depois, aos 18 anos, eu perdi a minha mãe. Minha mãe se acidentou e ela veio a falecer e eu tinha 18 anos. Depois a vida vai passando, eu casei e eu também perdi o meu primeiro filho. Com 4 meses de gestação, eu perdi novamente o primeiro filho. E a vida foi indo. Depois eu perdi o segundo filho. E cada vez que acontecia algo assim de perda, parecia que para mim que o mundo terminava. Então eu não entendia por que as perdas, né, se materializavam de forma tão difícil. E foi indo. E eu tive muitas trocas e muitas perdas através do trabalho também. E eu não sabia por que eu trocava muito de trabalho. As coisas davam certo para mim. Eu tinha trabalhos bons, mas eu sempre tinha necessidade de estar trocando. Então, mais tarde também eu perdi meu pai, perdi irmãos, e assim foi indo, né? A vida sempre me trazendo perdas. E claro, cada perda que a gente tem, a gente vai retraumatizando, né? Então, por quê? Porque as perdas geram medos, muitos medos. Os medos, muitas vezes, eles geram culpas. E as culpas, muitas vezes, geram raivas. E as raivas, muitas vezes, você se torna agressivo, você tem ansiedade, você é inquieto e você tem irritação. Então, essa era a Íria, né, de uns 10 anos atrás, né, com muitas perdas, com medos, principalmente o medo da perda, medo de perder casa, medo de perder carro, medo de perder qualquer coisa. Então, vamos dizer que eu era uma acumuladora de coisas, porque eu tinha medo de perder, né? Ali também ficam no corpo registrado as culpas, a raiva, e com a raiva muitas vezes vem a agressividade. E sem contar que com tudo isso me gerava muita ansiedade. Então eu fui muito ansiosa. E com o passar dos anos, né, a gente fazendo a constelação familiar, a gente diminui tudo isso. Mas muitas coisas ficaram, né? Então essa é a diferença, né, da constelação familiar para a constelação gemelar, que tem algumas emoções que quando elas vêm do sistema familiar, nós conseguimos eliminar. E ainda considerando que quando eu perdi, quando nasceu meu segundo filho, eu também tive depressão pós-parto, né? Que era uma coisa assim que eu não conhecia, o que era depressão, e eu também tive depressão. Então, tudo isso acelerou, né, a minha vida na situação. Mas o que a constelação gemelar faz, efetivamente, né? Como que ela é feita? A constelação familiar, ela é feita através de representantes.
Então, cada representante vai ter o seu papel, né? Vai representar alguém do seu sistema. Já a constelação gemelar, nós nem sempre temos representantes. Por quê? Porque as nossas emoções estão no nosso corpo. Então, nós podemos ter representantes bonecos, almofadas, nós também podemos ter representantes de madeira, né? Que são os bloquinhos que a gente trabalha. Dentro do útero materno, nós vamos entender que ao nascer, ao sermos fecundados, nós temos também outros irmãos gemelares que não nasceram conosco. E o fato deles não nascerem conosco é que ocasiona a dor da perda. Por exemplo, se lá dentro do útero eu estou com 3 irmãozinhos, né? E eles vão, e aqui a gente está feliz, né? A gente está junto, está feliz. Só que com o passar dos dias, eu posso estar perdendo um desses irmãos. E depois de mais alguns dias, eu fico com esse, eu fico feliz, mas eu também acabo perdendo. Então, cada irmãozinho que a gente perde, a gente tem uma sensação de trauma no nosso corpo, né? E isso vai somatizando dentro do nosso corpo, dentro da nossa pele e dentro da nossa vida. Por que que isso acontece, né? Porque é o sistema natural da vida. Então, é a mesma coisa que um girassol. A flor do girassol está sozinha, mas dentro do girassol tem muitas sementes. Vamos dar um exemplo, um maracujá, né? Dentro, você abre o maracujá, ele tem toda aquela meleca, mas ele tem todas as sementinhas ali dentro. Então, uma dessas sementinhas pode ser como se fosse nós dentro do útero, no meio de todas aquelas sementinhas. Mas o problema é que a gente vai crescendo ali dentro. E não cabe todos, não ficam todos no útero materno. Então, mesmo que haja outras bolsas, dentro da minha bolsa, não ficam todos. Então, alguns vão morrendo. Mas o meu contato com eles é ali dentro. É ali dentro, através do corpo. Porque nós não temos mente. Nós não temos mente consciente naquele momento onde há a perda dos irmãos que ficam conosco. Se não tem a mente consciente, então o que que nós temos? Nós temos um tronco encefálico aqui atrás, né? Que é aquela partezinha, né, do cérebro que nasce, né? Que é a primeira parte formada. Até deixa eu pegar ela aqui para mostrar. Então, eu vou ver se vocês conseguem ver, mas o tronco encefálico, né? Ele é essa partezinha aqui, ó, bem pequenininha, né? Então, quando o bebê nasce, ele só tem essa partezinha. Deixa eu pegar uma mais clara aqui. E essa parte, ela começa a se formar nos 40 dias de vida, né? Vamos para essa imagem aqui, que é melhor. Então, assim, ó, essa imagem, ela mostra, né, um bebê muito pequenininho que está aparecendo o tronco encefálico. Então, esse tronco encefálico aqui, ele se forma até os 40 dias de vida. E já essa segunda parte aqui se forma até 2 meses de vida. Então, do primeiro dia de concepção até 2 meses de vida, nós conseguimos armazenar as informações no tronco encefálico. E o tronco encefálico, e essa parte do cerebelo, né, do cérebro consciente, é formada no bebê a partir do 5º mês. Então, essas informações iniciais da nossa vida, elas ficam aqui no tronco encefálico. E o tronco encefálico,
ele só existe presente. Não existe passado, não existe futuro no tronco encefálico. Ele só existe no presente. Então, a ansiedade que eu tinha lá, naquele momento dos 40 dias de gestação, ela está no meu presente. O medo que eu adquiri naquele período lá, eu estou trazendo para o meu presente. Mas que medos são esses? Eu posso perguntar. Eu posso ter medos diversos, tá, Isa? Eu posso ter medo do escuro, eu posso ter medo de queda, eu posso ter medo de altura, porque o bebê, ele não fica parado dentro do útero, ele fica o tempo todo se mexendo. Então, tudo o que acontece ali, fica as informações armazenadas no tronco encefálico. E quando você está na vida, só um pouquinho, só quando você está na vida, se você se deparar, por exemplo, com uma escuridão, é um gatilho. Aí te dá aquele pânico, te dá aquele medo, né? Então, existem muitas formas de gatilho aqui fora que acionam as nossas memórias dentro do tronco encefálico. Eu posso, por exemplo, ter uma dor, né? Porque a gente sabe de várias pessoas que têm uma determinada dor, já fez todos os exames, não aparece nada, a pessoa não tem nenhum motivo para ter aquela dor. Isso poderia ser lá desses primeiros dias de formação, desses primeiros meses de formação do feto? Isso é uma pergunta. E outra, quando você fala em irmãozinhos, significa que tinha gêmeos ali dentro junto comigo? O que é esses irmãozinhos? Exatamente. Ângela, você quer falar, Ângela? Todos nós tivemos gêmeos, né? Porque as nossas células iniciais, totipotentes, que nós chamamos, são as células que iniciam tudo. Elas podem formar qualquer coisa, ela pode formar outro ser humano, ela pode formar o cordão umbilical, o saco amniótico. Então, estas células iniciais são os nossos gêmeos. Só que durante o desenvolvimento, nós sobrevivemos. Nós tínhamos o destino da vida. Mas esses nossos irmãos gêmeos, que são estas células, não. Então, elas são células que poderiam ser qualquer coisa, mas eu sobrevivi. Alguns de nós temos gêmeos de verdade, então também, né, de verdade, quando eu digo nasceram gêmeos, mas ele também tem uma vida celular própria. Ele não tem a mesma vida celular que eu. Então, essas células, nós temos tanta saudade delas, porque nós éramos tão felizes, o momento nosso, lá da concepção e depois da multiplicação do período embrionário, nós somos tão felizes com aquela turma toda, mas nós vamos sentindo a morte. Então, nós temos os gêmeos evanescentes, que não vão ficar, e nós vamos ter os sobreviventes. Mas na medida que passa esses meses, nós começamos, então, a sentir, a dormir, a descansar, a perder consciência, e quando nós voltamos, nós vimos que tem menos gente. E é por isso que alguns sentimentos básicos, como abandono, né, perda, nós aprendemos no útero. As primeiras grandes perdas e abandono e medo de perda aconteceram lá no útero nesta fase. Então é isso que nós fizemos na Gemelar, nós vamos buscar essas perdas primeiras, trazer consciência para isso e trazer um lugar em nosso coração para essas perdas. Porque diferente da constelação sistêmica, onde a gente devolve aquilo que é do sistema de cada um, na Gemelar nós integramos. E isso é extremamente positivo para a gente. Pessoalmente, uma das coisas que eu senti fazendo a constelação gemelar, né, constelando, foi a questão da ansiedade. Aquele medo que eu tinha de apresentar alguma coisa e de nunca me sentir suficiente, apesar de tudo que eu estudava na vida, parecia que eu nunca tinha o suficiente. Eu estava tentando segurar meus irmãos, porque se eu fosse capaz, ele não morreria. Só que eles morrem. E esta é a vida. Então nós viemos fazer tudo isso. Nós sobrevivemos. E alguns sobreviveram com outro gêmeo, né? Mas nós temos que buscar isso, essa causa primordial. E nos nossos estudos, então, aprofundados da constelação gemelar, nós descobrimos que essas
perdas ficam tão fortes que todas as outras pesam, e daqui a pouco a gente não tem mais movimento. E não entende porque não consegue sobreviver aquilo em vida, tá? Então, nós resgatamos... algumas perguntas aqui, gurias, tá? Uma das perguntas é, então, para que a gente nasça... Você tinha feito uma pergunta antes também? Sobre as dores, que vai passando, né? As perguntas. Tá, depois você volta ali nas perguntas, tá? As dores. Sensacional essa sua pergunta. Hoje mesmo eu trabalhei com uma senhora de 67 anos que ela tem fibromialgia. Então, a fibromialgia é justamente isso que você falou, né? Que ninguém sabe qual é a cura da fibromialgia. Mas eu vou dizer uma coisa muito interessante. Já é a terceira cliente que eu está passando pelo sistema gemelar e está tendo excelentes resultados com a fibromialgia. Por quê? Porque são dores que vêm do útero materno, né? Em relação à postura e à posição do bebê dentro do útero no início da gestação. Então, de alguma forma, eles ficam muito encolhidos, muito presos, ou muito carregado de outros materiais do corpo, em cima desse corpinho pequenininho, dentro do útero. Então, quando a gente é adulto, o corpo começa a aumentar, a esticar, e essa dor vem. Essa dor principalmente nas juntas, né? Nos pulsos, nos joelhos, nos braços, no quadril. Então, tudo isso acontece dentro do útero materno. E é muito positivo. Só não vai sair as dores físicas, como, por exemplo, desgaste, falta de cartilagem, essas dores de trauma, por exemplo, de acidentes, essas dores não saem. Mas se for dor emocional, como fibromialgia, vai sair sim, tá? Uhum. A outra pergunta era mais uma afirmação. Então, para eu sobreviver, meus irmãos precisaram morrer? Sim, exatamente. Quantos cabem dentro do útero materno? Se essas células são em torno de 250 a 300, não tem como ter 300 filhos. Então, sim, nós vamos perdê-los. Tá. A outra pergunta é, sobreviver. Os medos não pode ser da mãe durante a gestação? Os medos que a gente carrega hoje não pode ser os medos que a mãe tinha durante a nossa gestação? Inicialmente, a gente tem que olhar qual é o tipo do medo, né? Por exemplo, assim, ó, existem medos que realmente a mãe passa, só que o bebê só vai absorver a parte externa depois do 6º ou do 7º dia de gestação, quando ele tiver com a mente pronta. Então, se a criança tem medo, né, se o bebê, o feto, passou por medos dentro do útero materno, antes desse período, não tem a ver com a mãe. Inclusive, às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, ai, minha mãe queria um menino e eu nasci menina. Bem feito para a mãe. Isso é só neurose da mãe. O feto não está nem ali para entender se ele quer ser menino, menina, ele nem está ali, ele nem vai se incomodar com isso. Isso fomos nós aqui fora que dizemos, eu não sou amada porque minha mãe queria um menino e eu nasci mulher. Não tem nada a ver. A criança não absorve praticamente nada. A única coisa que o bebê absorve é o que vem pelo cordão umbilical. A comida, a droga, os remédios, o sistema físico, químico da mãe que ela ingere, né? Por exemplo, se ela é alcoólatra. Então, isso está entrando no cordão umbilical da criança e vai prejudicar a criança. Mas o pensamento da mãe, a escolha de ser menino, menina, a escolha de... isso ali não interfere em nada na criança. A criança não está nem ali para a mãe. Ela só vai interagir com a mãe lá no final. E outra nesse coisa, período. Uma coisa que é importante dizer também é que a constelação gemelar e a constelação normal, elas se complementam.
Uma não tira a importância da outra, tá? É que nós vamos aprofundando, já fizemos constelações de várias formas, já fizemos vários temas, mas ainda não chegamos lá no princípio. Aí a gemelar cabe muito bem. Então, uma não retira a outra, continuamos consteladoras sistêmicas de nossos sistemas, de nossas famílias, porque se a gente também tem que usar os dois recursos. É a queixa do nosso cliente que vai dizer o que nós temos que buscar, né, e ajudá-lo na intermediação. Outra coisa que eu queria perguntar, já que a Iria falou se a mãe usa droga, coisa, a gemelar, a constelação gemelar ajuda para largar os vícios, que é uma coisa tão difícil, o álcool, a droga, enfim, esses vícios assim que é tão difíceis de largar, a gemelar ajudaria ou ajuda? Sim, eu tenho um caso, eu posso até falar o nome dele, o Jairo. Ele chegou para mim junto com a mãe dele, né? Inicialmente, ele entrou nas drogas aos 27 anos e ele estava ano passado com 44 anos. Então, todo esse período, quase 15 a 17 anos, ele esteve na droga. Tá? Então, ele não tinha trabalho, ele não tinha nenhum emprego, ele não tinha qualificação profissional e ele começou a fazer o tratamento. Primeiramente, vamos lá, entramos na constelação familiar, olhamos para o pai, olhamos para a mãe, fizemos uma constelação familiar com a mãe, depois fizemos uma constelação com ele, porque ele tem 44 anos e ele veio fazer. Depois nós entramos na gemelar. Foram 12 sessões, tá? E 12 hoje, sessões de gemelar? Entre gemelar e familiar. A gente fez 12 sessões. Tá. Então, ele ficou comigo 1 ano e 3 meses. E hoje ele tem 45 anos e está curado e não é mais dependente químico, trabalha numa empresa aqui da região. Ele voltou para o primeiro trabalho, para a primeira profissão que ele teve, que foi de dosador químico da área têxtil. Ele estava muito feliz. Inclusive, esse material está saindo no meu site agora, né, que ele me autorizou a colocar os depoimentos dele, a fala dele. Ele está muito feliz. Então, na realidade, ele fez 12 sessões para sair do crack, da maconha e do cigarro. Então, esses 3 elementos ele conseguiu sair, tá? Também, eu tenho um caso de um alcoólatra, um senhor de 70 anos, né, o seu Roque, também me autoriza a falar o nome dele. O seu Roque, ele começou a beber depois do falecimento da primeira esposa dele. Ele era um jovem, né? E desde lá ele começou a beber. Então ele começava às 7 da manhã, às 2 da tarde ele já estava morto, praticamente. Ele fumou 10 a 12, fumava e bebia, alcoólatra, assim, muito viciado, e hoje ele também saiu do vício do álcool. Ele só tinha do álcool. Ele não era drogado, ele só fumava e bebia. Então, hoje, como ele disse assim, eu bebo uma cerveja e para mim é o suficiente. Ele não entra mais em estado alcoólico. Tá. E então, eu queria perguntar para vocês exatamente o que é que nós vamos fazer no workshop, que eu sei o que é, mas quem está nos assistindo não sabe. O que a gente faz lá, essas 3 horas que a gente vai ficar junto. Então, no sábado de manhã, a partir das 9 às 12, né? E a Iria fará lá os atendimentos, eu ajudando também lá, né, na minha formação também, durante todo sábado à tarde, domingo, manhã e tarde, segunda-feira ela está aqui, utilizando o Espaço Harmonias. Então, quem ainda não guardou sua vaga, tem vontade de olhar para alguma dor muito profunda, aí a Iria estará disponível. Mas agora ela vai falar um pouquinho do workshop. O que a gente faz no workshop? Por que é tão importante, mesmo que se eu não vá constelar, eu vá no workshop aprender e saber o que é a constelação gemelar? Ela mostrou os bonequinhos de madeira, olha. Fabricação olha que lindo. Aqui está intensa de bonequinhos. Que legal. Ela que faz a produção para mim, Iria. Ela que faz a produção dos bonecos, dos meus bonecos.
Que legal, muito bom, Isa. Também a gente trabalha, né, com os bonequinhos de madeira. Então, assim, num workshop, ou num espaço, ou numa terapia, né, a gente pode usar tanto esses bonequinhos de tecido ali que a Isa acabou de mostrar, como os bonequinhos de madeira. Você entra como se fosse numa constelação familiar e você vai sentindo o seu corpo. O movimento é também sistêmico, o movimento é de corpo, né? E você vai se entregando nesse sistema e vai sentindo. Então, inicialmente a gente faz alguns exercícios, né? De olhar para a sua gêmea, né, com as próprias pessoas que estão ali dentro no campo. Depois você vai montar a sua gestação, a sua bolsa, você começa a montar e você começa a sentir, né, a sensação, né, de estar dentro do útero materno. Então, você vai cada vez mais se aprofundando nessa energia, né, de útero materno e vai sentindo no seu corpo. E ali você já vai sentir as dores, você já vai sentir medo, você pode até começar a chorar, né, se caso você retire algum boneco, né, você vai sentir como muitas vezes estar ali dentro do útero materno. Uma coisa que acontece muito é a sensação de ser rejeitado, a vergonha. Nossa, gente, é muito importante ver como a vergonha nasce dentro do útero materno. A sensação de abandono, que a Ângela já falou, a sensação de ser rejeitado. E uma coisa muito, muito interessante é a relação com a nossa mãe, né? Então, esse exercício em relação à mãe é muito legal as pessoas fazerem, né? Porque a mãe, né? Vamos lá, vamos pegar um pouquinho maior aqui. A mãe geralmente é maior que o filho, certo? Então, muitas vezes eu não consigo ver minha mãe maior que eu, né? Muitas vezes eu olho para minha mãe e eu ainda vejo a minha mãe igual a mim, igualzinha. É difícil às vezes as pessoas olharem para a mãe e ver que a mãe é grande. O que tem a ver a mãe com os gemelares, né? Então, essa é uma relação difícil, às vezes, de se perceber. Ah, mas eu já fiz constelação familiar e eu ainda vejo a minha mãe pequena. Então, essa é uma relação muito forte, né? Que a gente traz de dentro do útero. Por que a gente vê a nossa mãe pequena? Porque também nós trazemos dentro do útero um espelhamento com a nossa mãe, com o nosso pai, com os nossos irmãos aqui vivos, com o nosso marido, com o nosso cachorro, com o nosso gato. Por que as pessoas entram em depressão porque o cachorrinho morreu? Ou porque o gatinho foi embora? Então, tudo isso tem relação com o sistema dentro do útero materno. Não existe explicação por que a gente fica dessa maneira quando um cachorro morre. Entrar em depressão porque o cachorro morre? Vocês já viram isso, Ângela? Sim. Sim. Esse é um movimento gêmeo, né? Algum irmão gêmeo que eu perdi no útero, eu espelho nesta vida a minha mãe, ou esse cachorro, ou seja o que for. É o espelhamento que faz eu reviver essa dor intensa desta forma. Então, muitas vezes eu fico anos sem conseguir resolver um luto da minha mãe, que já aconteceu há mais de 20 anos, porque a mãe espelhava o meu grande e mais importante amor dentro do útero, ou seja, o nosso gêmeo espelho. Mas isso tudo vocês vão aprender lá no workshop, gente. Aproveitem, vem. Temos vagas ainda para sábado. Não sei se nós temos vagas ainda para constelação gemelar, né, Isa? Só mas nós temos... Isso aí iria ficar segunda de tarde, sábado de tarde, domingo. Vamos ficar, a gente vai ter vaga, sim. Tá, então ainda tem vaga. No workshop nós temos, vocês começam a iniciação do seu trabalho no workshop e depois pode ir aprofundando. Porque nós temos um protocolo, né, de atendimentos, né, e a gente não vai logo para o véu, que a gente chama, que é a gente estar dentro do útero. Nós vamos fazendo outros processos antes para chegar lá. Né? A Isa tinha nos dado horário até às 20h30, então, ó, Isa, estamos
Poderíamos. Quero agradecer então a Lília, que está vindo a Taquara, né? E agradecer então ao Espaço Harmoniza que a gente pode ter esse momento. Gente, exatamente isso que a Lília falou, né? A gente vê o nível de cada pessoa que quer constelar, né? Então, a gente tem que ver como é que está o nível dela, como é que ela está se sentindo para entrar realmente na constelação gemelar, né? Tem pessoas que talvez ainda precisam passar por uma constelação familiar antes de entrar na constelação gemelar, né? Porque o próprio corpo dela, às vezes, não consegue assimilar essa constelação. É uma constelação bastante profunda, bastante de responsabilidade, né? Até porque é uma constelação patenteada pela doutora Graziella Concetta Freni, né? Ela tem a patente, ela tem todo uma série de protocolo para nós estarmos aplicando essa constelação aos nossos clientes, né? Somente os formados, né, podem aplicar essa constelação. Antes de nós encerrar, criança pode fazer? Pode, sim. Deve. Pode, deve. Criança é uma das muito formas de constelação que nós podemos fazer. Que coisa uma população. Crianças ansiosas, crianças que não conseguem dormir, crianças que às vezes vão mal na escola, não têm motivos. Isso são casos que podem ser resolvidos na constelação? Sim, e os casos de ansiedade também, não conseguir ir na escola, porque tudo tem aí por trás o medo de perda, de rejeição, né? Então, é bem importante. Claro que os pais precisam estar presentes, tá? Exatamente. Os pais têm que fazer, né? Assinar o termo e precisam estar presentes, né? Assistindo a constelação. Então, isso é bem bacana. Os pais precisam estar presentes, né, sempre na constelação de qualquer menor que não seja responsável ainda pela sua identidade, né? Então, toda criança pode fazer gemelar, pode, e até eu acho assim que deveria. Eu faço de vez em quando nos meus filhos, né, e vejo como eles se liberam do estresse, do cansaço, da ansiedade, né? É muito legal para a criança. Então, tá. Pessoal, se alguém se interessou, gostou, me chamem aqui no privado, me chamem no Harmoniza mesmo, ou no Isa Terapias, ou a Ângela, ou a Íria. Pode chamar a gente aí que a gente dá um jeito de fazer um horário para vocês. Eu agradeço a todos que estiveram aqui ao vivo e agradeço também a quem vai assistir depois essa live. Obrigado a Ângela. Depoimento aqui. O Enzo fez e melhorou muito e vai de novo no sábado. Obrigado, Nelly. É uma criança, eu acho que ele tem o que, uns 7 anos? Sim. Né? Uns 7 anos. Então, já temos aqui o depoimento dessa criança que já fez e vai fazer de novo. Hoje até eu coloquei lá no meu Facebook o depoimento da Juscelene, mãe do Miguel, né? O Miguel fez a constelação, aliás, a Juscelene fez semana passada a constelação e reverberou muito para o filho dela, sabe? O filho dela mudou através da constelação dela. Então, isso é muito bonito. Então tá, me chame aqui, me chame no Isa Terapias e a gente se vê no sábado, tá? Uma boa noite para vocês e até mais. Boa noite. Até mais.